Vocês costumam fazer autodescrição, Ana Cláudia? O quê? Como assim? Faz auto. Não tô ouvindo mais, não tô te ouvindo mais. Não? Não, não ouvi o que você falou, não ouvi o que você falou, Márcia. Se vocês costumam fazer autodescrição. Sou Não, uma mulher. Não? E o que não, vocês ainda, avaliam? eu acho que é um, É bom, né? é bom, mas aí de acordo com todas que vão, enfim, apresentar. Tá bom. Tá bom, Laura? Estamos ao vivo, já entramos, posso começar? Boa noite a todas, todos e todas que estão presentes em mais essa live do Instituto Fome Zero. É a 12ª live do Instituto Fome Zero. E com muito prazer, a gente está recebendo hoje para tratar do tema Mulheres na Liderança contra a Fome. E estamos recebendo poderosas mulheres nessa mesa. Então, eu quero saudar muito a todas. E, em princípio, apresentar o Instituto Fome Zero. Nós somos uma instituição criada no ano passado, em 16 de outubro de 2020, Dia Mundial da Alimentação, por inspiração do professor José Graziano, criador do projeto Fome Zero e depois da estratégia Fome Zero, estratégia do governo federal Fome Zero. E a inspiração dele foi recriar e juntar todo o time, né, que estava e sempre esteve em luta contra a fome e para a garantia da segurança alimentar e nutricional para o Brasil, e até para a gente trabalhar juntos no sentido de não deixar que a fome não fosse uma prioridade de política pública, a principal prioridade de uma política pública nesse país, que era o que já teve, já alcançou esse status, e há cerca de 2 a 3 anos, enfim, foi numa escalada de desmonte de tudo aquilo que foi construído como política de governo, e não só política de governo, né, uma política de Estado, para fazer com que a lei da segurança alimentar e nutricional e do combate à fome fosse sempre uma prioridade e estivesse sempre presente, né, no Brasil. Bom, nesse intuito de criar o Instituto Fome Zero, para recuperar toda a memória, a história e todas as realizações do Fome Zero, para a gente centralizar, como ser um instituto que vai centralizar todas essas memórias, histórias e registros do Instituto Fome Zero. E, ao mesmo tempo, a gente oferecer assessoria, assistência técnica para prefeituras, para gestores, para pessoas que quisessem aprender com essa construção da política de segurança alimentar e nutricional no país. E, além disso, para a gente continuar juntando todas as pessoas que trabalhavam em diferentes áreas, na universidade, em redes de pesquisas, na atuação, né, no ativismo pela segurança alimentar e nutricional, a gente vem realizando essas lives, chamando atores de diversas áreas, diversos segmentos, mas para a gente conversar e debater sobre diferentes temas, diferentes faces, né, e portas, né, que a segurança alimentar e nutricional tem. Essa live, a gente culmina, né, de todas essas 11 lives que a gente realizou, que eu acho que a gente tem no nosso, nós temos no nosso site, todas elas gravadas, a gente culmina nesse ponto, nessa situação de pandemia, já há 2 anos, e de fome extrema, essa escalada da fome, que assim vem atingindo toda a sociedade, mas principalmente as principais vítimas são mulheres pretas e periféricas. Então, acho que assim, é hoje uma live muito histórica e importante, porque a gente está numa sequência de assuntos, de debates, enfim, de trocas a respeito da situação da fome nesse país, e hoje eu acho que a gente vai trazer conteúdos muito, muito importantes para essa live. Eu agradeço a todas presentes e tenho o prazer de ter como moderadora que nós convidamos a Márcia Lopes, assistente social, ex-ministra da Segurança Alimentar e do Combate à Fome, que vai moderar essa conversa e a gente vai ter muita conversa boa pela frente. Para fechar, só uma coisa, hoje é o dia da favela.
É um dia que se comemora a favela. E é nesses espaços periféricos que estão as mulheres pretas que mais estão passando fome nesse país. Então, a gente tem muito assunto e muita conversa pela frente. Muito obrigada e boas trocas. Muito obrigada, Ana Cláudia. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Márcia Lopes, uma mulher branca de 64 anos. Estou com uma blusa rosa, um colar de contas que ganhei de mulheres lá da República Dominicana, mulheres trabalhadoras, também lideranças. Tenho cabelo castanho, estou aqui na sala da minha casa, moro aqui em Londrina, no Paraná, e é uma grande honra poder integrar, né, esse time de mulheres hoje para falar justamente do papel da mulher, né, como liderança também contra a fome. Então, quero agradecer, parabenizar mais uma vez o Instituto Fome Zero, que neste primeiro ano de vida já demonstra toda a sua garra, a sua consolidação, não só com as lives, mas trazendo, de fato, sinais, né, de muita esperança, de debates com muita qualidade, né, de grande responsabilidade, trazendo denúncias e também anúncios. Então, Graziano, Walter Belli, Ana Cláudia, todo esse time aí, é um prazer, né, estar aqui com vocês e com todos aqueles que nos assistem e aquelas que nos assistem, que eu sei que é do Brasil inteiro. E como já a Ana Cláudia disse, né, sem mais delongas, eu vou fazer a apresentação. São 3 mulheres poderosas, intelectuais, militantes, mulheres que têm lado e que sabem que no Brasil é vergonhoso a gente ter que de novo falar de fome. Nós sabemos que o Brasil produz alimentos para os 213 milhões de brasileiros e brasileiras. E, além disso, ainda, né, exportando alimento. Por outro lado, nós sabemos bem, né, que a questão da fome, acima de tudo, é uma questão política. Por isso mesmo, isso depende muito, né, de um grande movimento de mobilização nacional para que a gente, mais uma vez, enfrente essa grande tragédia nacional. Tive a honra de trabalhar com o presidente Lula por 5 anos, de coordenar o grupo de trabalho do Fome Zero com 13 ministérios e de andar muito por esse Brasil afora. E também, né, de vibrar quando, em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome. Ele voltou, mas nós resistimos, nós não desistimos. O Instituto Fome Zero e tantas entidades, instituições, movimentos sociais estão aqui para dizer que, com muita garra, com muita determinação, com muita veemência, nós estamos refletindo e tomando, né, atitudes e buscando a construção de estratégias. Por isso, esse espaço é uma grande mobilização nacional. E assim, hoje, então, quem vai falar para nós são 3 mulheres, quem vai fazer essa reflexão e essa troca são 3 mulheres de lugares distintos do país, e eu passo a nominá-las, apresentá-las e depois passo rapidamente a palavra. Nós temos aqui hoje a honra de ter Beatriz Bleckmann, nutricionista, formada pela Universidade de Brasília. Ela é integrante da Rede de Mulheres Negras para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, CISAM, e colaboradora no Multiplicação, projeto de extensão da UNB. Além disso, trabalha como residente em saúde da família, com ênfase na população do campo pela Fiocruz. É uma honra tê-la aqui, Beatriz. Temos Rosângela Hilário, e a Beatriz mora em Brasília. Rosângela Hilário, doutora em Educação pela FEUSP, professora do Departamento de Ciências da Educação da Universidade Federal de Rondônia, líder do grupo de pesquisa ativista Audre Lorde e integrante da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Rosângela fala para nós diretamente de Porto Velho. Muito obrigada, Rosângela. Imazé Moraes, agricultora familiar e atuante
do MSTTR, Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, desde 2005. Foi eleita secretária de Jovens da CONTAG em 2013, além de assumir cargos na Coprofam e na CUT Nacional. Em 2017, foi eleita secretária de Mulheres da CONTAG. No mesmo ano, suplente do Comitê de Mulheres da UITA, que é a União Internacional de Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura e Afins. Em 2019, coordenou a 6ª Marcha das Margaridas, maior mobilização protagonizada pelas mulheres do campo, da floresta e das águas. Agora, no 13º Congresso da CONTAG, foi reeleita secretária de Mulheres desta confederação. Então, é com essas mulheres que vocês terão todos e todas a oportunidade de ouvir, debater, refletir e, sem dúvida, sairemos daqui hoje muito mais determinadas a essa luta, a assumir essa liderança contra a fome. Eu passo a palavra imediatamente para a companheira Beatriz e todas elas vão tratar, não é, a partir da sua experiência, de dados, de números, de um diagnóstico, mas também, não é, daquilo que nós podemos olhar como futuro, estratégias e como vamos olhar o futuro, não é? Nós nos estarrecemos a cada dia no Brasil com essa conjuntura política de crise pandêmica, social, econômica, política, né? E nós temos essa leitura, mas nós também temos a força e a possibilidade de refletir, né, sobre aquilo que somos capazes de fazer, de realizar e de construir. Então, a palavra é sua por 15 minutos, Beatriz. Muito obrigada por sua presença aqui. Bom, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui também, junto com essas mulheres incríveis, né, e fazendo parte, colaborando nesse diálogo tão importante hoje para o nosso país. Eu vou compartilhar a minha tela, fiquei com essa missão de começar, de dar um pontapé no nosso diálogo hoje. E espero que esteja projetando para vocês. Hoje o nosso tema, Mulheres na Liderança contra a Fome. Eu sou a Beatriz Blackman, hoje represento aqui a Rede SAM, a Rede de Mulheres Negras para Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. E queria começar falando um pouco sobre mim, um pouco da minha história. Como o tema são as mulheres, eu vou privilegiar as mulheres da minha família, que tem a minha história também. Minha avó, Jaci Berá, ela é professora no Espírito Santo. Minha avó Madalena, mãe do meu pai, que era produtora rural, ela é agricultora, trabalhadora do campo. E minha mãe, Antoinette Blackman, que hoje é professora e é médica, cardiologista. Então, eu carrego um pouquinho de cada uma dessas mulheres em mim hoje, né? Eu tenho muito apreço pela educação, por formas de educar e emancipar. Também hoje me encontro, né, no território do campo, aqui no Distrito Federal. E também sou nutricionista, um pezinho aí na saúde, por meio também da residência hoje, que foi a minha escolha, né? Então, queria começar já iniciando, né, o nosso debate, colocando os dois conceitos que eu acredito que boa parte conheça, né? Mas também é importante a gente dar um passo atrás, talvez, e olhar novamente para coisas que nos apontem caminhos, né? Então, a soberania alimentar eu trago como um primeiro ponto, que eu acredito que seja um conceito que vem dos movimentos sociais e que talvez não tenha entrado de forma mais politizada dentro das nossas decisões políticas, e hoje menos ainda, né? Então, se coloca como direito dos povos de definirem suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção e todo o sistema alimentar, desde a produção até o consumo de alimentos, pensando em garantir esse direito a toda a população e o caminho, né, através da pequena e média produção, considerando as próprias culturas, as diversidades e modos de produção camponeses, e destacando ali o papel da mulher em todas essas etapas, né? Então, a gente já tem um conceito que marca a presença da mulher no campo, na produção, na distribuição e todo esse processo alimentar dentro dos domicílios e fora também, né? Então, a gente precisa olhar para a soberania alimentar como uma via para erradicar a fome
e a desnutrição de forma sustentável e duradoura para todos os povos. Então, aqui a gente já tem alguns caminhos, né, de olhar para como esse alimento está sendo produzido. Esse alimento realmente está sendo produzido, né, como ele está acessível, né, quais são esses modos de produção que estão em voga hoje, né, no nosso sistema alimentar. E outro conceito que eu vou trazer também para a gente iniciar o nosso diálogo novamente, que é o de segurança alimentar e nutricional, né, que vai envolver a realização do direito. Então a gente já parte do entendimento que a segurança alimentar e a alimentação é um direito humano, portanto, dever do Estado, né, e é a garantia do acesso regular e permanente. E o acesso, a gente precisa lembrar que ele tem mais de uma dimensão, né? Primeiramente vem o financeiro, mas depois a gente precisa pensar em todas as formas desse alimento chegar à nossa população e da população chegar a esse alimento. A gente precisa, então, de acesso ao trabalho, acesso à renda justa, né? Nós precisamos de acesso à moradia, enfim, ao gás e alimentos saudáveis, de forma permanente. O que a gente vê é que não foi permanente, né? Por mais que a gente tenha saído do mapa da fome em 2014, a gente já tem pesquisas, e eu vou mostrar alguns dados também, que depois de 2015, a partir do golpe de 2016, a gente tem ali uma redução desse acesso à alimentação, uma redução dos níveis de segurança alimentar na nossa população, que vai envolver tanto a qualidade quanto a quantidade suficiente desses alimentos saudáveis, principalmente, e que não comprometam o acesso a outras necessidades. Eu não posso estar numa situação entre pagar o transporte, pagar a gasolina e comprar alimento, ou pagar o meu aluguel e comprar um alimento. Então, esses momentos de escolhas, né, e de exclusões não podem acontecer numa situação de segurança alimentar. E a gente precisa ter como base dos nossos processos alimentares a promoção da saúde, né, de forma que essa alimentação seja nutritiva, mas também que respeite a diversidade cultural e que seja ambiental, econômica e socialmente sustentáveis. Então, nos retoma a concepção da soberania alimentar, onde a gente pensa esse modo de produção sustentável também. Bom, e trazendo um pouquinho do panorama, né, antes e durante a pandemia. Então, aqui eu trago os dados da pesquisa de orçamentos familiares de 2018 e também os dados do inquérito Vigisan de 2020, para destacar a diferença, né? E eu acho que é importante que a gente sempre coloque isso também e olhe de forma sempre crítica, né, para os números, e que os números eles trazem pessoas por trás. Quando a gente coloca a diferença entre a insegurança alimentar entre a população branca e a população negra antes da pandemia, em 2018, desse contingente, 67%, né, um pouquinho mais ali, era a população negra, enquanto apenas 31%, né, com todas as ressalvas possíveis, 31% da população branca estava em insegurança alimentar, mais que o dobro, né? Então, a chance de uma pessoa negra, né, pessoa de referência desse domicílio, estar em insegurança alimentar é mais que o dobro, se ela for negra. E em 2020, a gente vê uma entrada da população branca, né, nessa estatística, e a manutenção da população negra nessa estatística. Eu coloco o asterisco porque no inquérito do Vigisan a gente não teve a mesma contagem, digamos assim. Então, eu coloco o asterisco porque foi a aproximação que eu realizei. Seguindo, a gente tem agora, né, outra visão. Então, quem estava em segurança alimentar em 2018? Né? Se essa pessoa de referência fosse um homem, ela tinha, né, 61% de chance de estar em segurança alimentar contra 38,6% das mulheres. Né? Então, dos domicílios que tinham mulheres como referência, 38% estavam em segurança alimentar. Né? Então, quando a gente vê essa diferença, a gente precisa olhar também para as desigualdades de acesso ao trabalho, as desigualdades de acesso à renda, né? E como que está esse território que essas mulheres estão inseridas. Né? E em 2020, o percentual das mulheres, né, referência desses domicílios em segurança alimentar, ele cai. Né? Ele cai aí um pouco mais de 3 pontos percentuais. Então, se agrava a situação
quando a gente está falando de mulheres, enquanto de homens, ela tende a se manter esse padrão de segurança alimentar durante a pandemia. Então, a gente precisa, por isso que a gente coloca, e esse tema é tão importante hoje, como a gente coloca e reconhece o papel da mulher dentro do nosso sistema alimentar e dentro dos nossos processos de escolhas de alimentos e garantia de direitos, principalmente do direito à alimentação. Outro determinante que eu trago aqui é o nível de escolaridade formal, né, que a gente precisa olhar também. Quando se tem o maior nível de educação, nível de escolaridade, menor é a chance de estar em insegurança alimentar. Por mais que ainda seja um número importante, então 47% das pessoas, né, quase metade, a gente vê que é uma situação bem grave. Né? A gente já sabe que o nível de escolaridade da população é importante, é um fator protetor para a segurança alimentar e para o consumo de alimentos saudáveis também, né? Então, a gente precisa garantir que os nossos jovens, principalmente negros e negras, estejam e se mantenham nos seus processos educativos. E a gente sabe que também, durante a pandemia, a chance de um jovem e de uma jovem negra continuar os seus estudos foi 3 vezes menor do que um jovem branco, né, e jovens brancas também. Então, como a gente pensa políticas intersetoriais que garantam todo esse conjunto de direitos para que o direito à alimentação também seja garantido. E outro marcador importante é o território. Né? Quando a gente olha território e diferencia, aqui eu prefiro usar o campo, mas as pesquisas trazem o rural. Então, diferenciando o urbano e o rural, né? A diferença que a gente vê pré-pandemia é muito gritante, né? Então, 52% das famílias em segurança alimentar estavam também no ambiente rural. E como a gente precisa se perguntar dessas contradições. As mulheres, que são as principais responsáveis por garantir alimentos na mesa dos brasileiros, né, estão em maior risco de insegurança alimentar. E no campo, onde se produz alimento e deveria se produzir mais alimentos saudáveis, né, é onde a gente também encontra maior insegurança alimentar. Então, como a gente consegue pensar, né, ações políticas, principalmente, para inverter essa realidade e garantir realmente o direito à alimentação nesses territórios e para essas pessoas. E, por último, também, quando a gente está falando de insegurança alimentar, a gente também aborda a questão da qualidade desses alimentos, o que a gente chama também de ambiente alimentar, o acesso a alimentos saudáveis que eu tinha citado anteriormente. A diferença entre o acesso a esses alimentos entre a população branca e negra chega a 10%. Então, como são esses territórios, esses ambientes alimentares onde essa população negra está inserida? Como a gente faz para que esses alimentos que são produzidos no campo, esses alimentos saudáveis, que fazem parte da nossa cultura alimentar, cheguem também aonde a população negra está? Nas periferias, que seja acessível, que esteja dentro do poder de compra dessas famílias e que a gente consiga melhorar a qualidade dessa alimentação e garantir esse direito, né? E fazendo, né, esse apanhado um pouco rápido das condições de segurança alimentar da nossa população, eu trago agora um pouco da redição, né, da Rede de Mulheres Negras para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que foi fundada em 2005, principalmente para olhar para essa questão da segurança e soberania alimentar da população negra e das mulheres negras, visto que já era sentido essa falta, né, enfim, de várias formas, por essas mulheres que fundaram a redição, e em especial as mulheres negras que não estavam e geralmente não são excluídas dos processos de decisão e planejamento. Hoje a gente trabalha com representações junto a outras organizações, seja de consultorias, agregando debate, trazendo o olhar, né, e a visão também de mulheres negras que estão nos seus territórios, lutando contra a fome, né, e garantindo direitos das suas famílias, dos seus territórios, das suas comunidades também. E nossas integrantes, hoje somos 25 mulheres negras dentro da redição, e cada uma tem o seu projeto, então a gente tem uma diversidade de mulheres negras, e cada um tem algum projeto ligado à valorização de saberes tradicionais, culinários, produção agroecológica de feiras, por exemplo, né, como a gente consegue pensar, disponibilizar esses alimentos saudáveis para as populações,
ocupando espaços públicos e de decisão por meio dos conselhos de alimentação escolar, por meio dos conselhos municipais. E, infelizmente, com a saída do conselho, a gente perde um espaço, né, de fomento muito importante de criação coletiva de políticas públicas para a garantia da segurança alimentar e nutricional, que era um lugar importante de incidência também da reedição. E hoje a gente se junta aos movimentos de resistência, né, e de garantia de direitos e promoção da segurança alimentar, fazendo essas inserções e incluindo a visão, né, e o olhar também das mulheres negras, que são as mais afetadas pelas políticas públicas, né, quando a gente pensa, enfim, o Bolsa Família, o finado Bolsa Família, né, e outras estratégias também de garantias de direitos, que elas precisam estar nos momentos de decisão, né, nessas criações e também nos planejamentos. E aqui, para a gente abrir o diálogo, já o finalzinho da minha fala, eu queria trazer, né, que a pandemia da Covid-19, ela agrava as violações de direitos da população negra e principalmente das mulheres negras, né? E que é urgente que o Estado cumpra o seu dever em garantir o direito humano à alimentação e nutrição adequada de toda a população, mas em especial da população negra e mulheres negras, como os dados que eu trouxe aqui hoje demonstram que são as populações mais vulneráveis nesse contexto. E também é inconcebível que o desenvolvimento de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional ignore a existência e o papel das mulheres negras na sociedade e na garantia de direitos humanos. Porque a gente sabe que socialmente as mulheres já têm esse papel, né, de saber o que tem na despensa, de ir ao supermercado, de ir à feira, de comprar os alimentos, de preparar esses alimentos, e muitas vezes responsáveis também pelo pós, né, pelo limpar as louças, enfim. Então, essas mulheres que garantem a alimentação nas mesas das famílias brasileiras estão com seu direito violado. E elas precisam estar incluídas nos processos de decisão, nas organizações, nos poderes públicos e ocuparmos esses espaços para que o direito também chegue a nós, tá bom? Então, eu fico aberta ao diálogo, foram algumas colocações que eu quis trazer de uma forma um pouco mais objetiva, para a gente valorizar a nossa construção. Agradeço novamente a participação e fico à disposição para qualquer pergunta e vamos ao diálogo. Muito obrigada, Beatriz. Você já, né, iniciou brilhantemente, colocando aí, né, a concepção da segurança alimentar e nutricional, do direito à alimentação, né, dados importantíssimos da realidade e marcadores que nós temos que considerar em relação, né, à questão, principalmente da questão da população e das mulheres negras, né, quando você fala do trabalho, dos territórios, né, urbano e rural, do processo da educação, do que significa, né, a mudança e os resultados, o impacto quando se tem mais acesso ou menos acesso, quando você traz a experiência de uma organização da rede de mulheres, né, já apontando uma perspectiva, né, a questão, quando você traz a denúncia, né, da extinção do Conceia e que essa tem que ser uma perspectiva, né, das mulheres cada vez mais, porque a gente bem sabe o espaço político, né, a importância do Conceia no contexto dessa defesa intransigente do direito à alimentação, da segurança alimentar e nutricional, da soberania alimentar, da agroecologia, enfim. E quando você, né, mais uma vez, põe, né, naquilo que é concreto da vida da mulher, como essa mulher cuida, né, da sua família, dos seus filhos, do alimento, como é que ela tem que atuar na economia e enfrentar, né, esta crise econômica, porque ela vai ao mercado e ela sabe o que significa, né, o valor do alimento e, ao mesmo tempo, o valor do ponto de vista financeiro desse alimento. Né? E aí, entre valor nutricional e o valor, né, de comércio, ela, sem dúvida, enfrenta uma grande contradição, um sofrimento mesmo, né, de não saber o que ela vai poder colocar na mesa
dos seus filhos, da sua família. Então, muito obrigada por sua participação. E agora a gente passa diretamente para Mazé Moraes, falar também, né, da sua experiência, das suas lutas, né, das suas reflexões neste tema que coloca, né, as mulheres na liderança contra a fome. Obrigada, Mazé. Obrigada, eu que agradeço, né, pelo convite, a Ana, você também aí como moderadora dessa nossa importante live. Fico muito feliz de poder estar com companheiras grandiosas de muita luta, como a Rosângela, a Beatriz, você, Márcia. Enfim, gratidão aí pelo convite, a gente realmente se sente muito honrada em poder participar desse momento, dessa live que traz elementos aí tão importantes e que é crucial, sobretudo, para esse momento. Bom, eu sou Mazé Moraes, sou agricultora familiar, estou secretária de Mulheres da CONTAG e coordenadora geral da 6ª Marcha das Margaridas, né? Eu faço parte de uma das regiões mais afetadas pela fome, né? O Nordeste, onde 7,7 milhões de pessoas, né, passam fome, sendo as mulheres, sobretudo nós, mulheres negras, as mais afetadas, né? Isso mostra que existe uma desigualdade alimentar que deixa as populações rurais mais vulneráveis, né? A gente sabe que as desigualdades regionais, territoriais, desigualdade de gênero, renda, enfim, isso tem muito nos preocupado. E porque a gente às vezes nos pergunta por que a gente se encontra nessa situação de acirramento de desigualdade. É certo que a pandemia acentuou uma crise econômica, política e ambiental já existente, mas ela ampliou e agravou uma situação de vulnerabilidade que já existia, né? Uma situação de isolamento, de desassistência e ausência do Estado. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria, né, de considerar aqui na minha fala. Segundo aspecto está relacionado com a compreensão de que o ato de alimentar-se e o alimento é permeado pelo gênero, né? Daí a desigualdade de gênero se revela nas questões de segurança alimentar e nutricional, né? Como um dos resultantes na desigualdade de acesso aos controles, né, de questão financeiro, recurso produtivo, no caso de nós, mulheres produtoras familiares, né? Nós, mulheres agricultoras familiares, representamos 45% da força de trabalho e somos responsáveis por mais da metade da produção de alimentos consumidos. Somos as guardiãs dos conhecimentos ancestrais sobre alimentação e saúde. Na maioria dos casos, tomamos iniciativas, estimulamos as nossas famílias à transição agroecológica desde os nossos quintais produtivos, exercitando sempre de forma sustentável a agricultura, a diversidade e a soberania das culturas. No entanto, vivemos as piores condições de acesso à terra, à água, à renda, aos bens comuns, à moradia digna, ao saneamento básico, aos serviços e equipamentos de saúde, infelizmente. O Censo Agropecuário de 2017, ele traz, né, que apenas 20% dos estabelecimentos da agricultura familiar são dirigidos por mulheres, sendo que 65,5% possui área de até 10 hectares. Além disso, 89% do total desses estabelecimentos não recebe assistência técnica e pouquíssimas acessam o crédito. Ou seja, o nosso acesso às políticas públicas produtivas é bastante precário ainda. E nos últimos 5 anos, vivenciamos um retrocesso em relação às conquistas que nós conquistamos, sobretudo no governo, né, conquistaram no governo de Lula e Dilma. Né? Se a gente perceber a importância dos recursos produtivos para a determinação da situação de pobreza e de segurança alimentar, é fácil compreender que nós mulheres, somos as mais vulneráveis em relação à fome e desnutrição. Primeiro porque, numa situação em que o alimento é restrito, as mulheres sempre ficam sem comer para alimentar os seus filhos e suas filhas. Por outro lado,
se elas não têm as condições necessárias para produzir renda e nem recurso para melhorar as condições de produção dos itens para o autoconsumo, fica difícil obter os alimentos adequados em quantidades suficientes. E aí eu queria aqui também trazer da importância das políticas públicas no enfrentamento à fome, né? A gente se põe a refletir o porquê, né, da gente estar enfrentando a fome num contexto atual, né? E aí eu penso que, primeiro, há um descaso do governo federal ao ignorar o papel que o Estado deve cumprir na garantia do direito humano à alimentação. A gente precisa considerar também o processo de mercantilização, ou seja, o avanço do capital sobre os nossos territórios, né? Que expande de forma muito cruel, avançando cada vez mais. Eu não tenho dúvida de que para garantir o direito humano à alimentação é preciso haver mudanças estruturais fundamentais, como a democratização da terra, o reconhecimento dos territórios indígenas, quilombolas, das populações tradicionais. Além disso, é preciso obter condições necessárias para nos manter ativas na produção. E, para isso, é fundamental a execução de políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar camponesa. E há mais ou menos 5 anos, essas políticas vêm sofrendo um processo de desmonte e desestruturação dessas políticas, né? Vem se desmontando, vamos dizer assim. Né? É fato, o governo federal não reconhece e ainda nega a importância da agricultura familiar para o desenvolvimento social e econômico desse país e para o combate à fome, né? E já deu várias demonstrações disso, como, né, o mais recente veto ao PL de lei 823 de 2021 da produção de alimentos, né? Além disso, hoje não temos um sistema de abastecimento alimentar que leve em conta as diferentes realidades do Brasil. O Conselho foi extinto, como bem já foi dito, e não foi proposto nenhum outro plano para reorganizar as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional no país. Né? Com a medida provisória 1061, ele acabou com Bolsa Família, por fim, né? Pôs fim à UPA e instituiu o Programa Alimenta Brasil, um desenho institucional que não favorece o fortalecimento da agricultura familiar. Né? O UPA, que era um espaço de comercialização mais favorável à participação das mulheres. Depois das feiras, né, vamos dizer assim, de acordo com a Conab, a participação feminina nas modalidades do UPA em 2018 chegou a 80% do total. Né? Então, assim, é preciso compreender que qualquer que seja o caminho para enfrentar a insegurança alimentar, incluindo a fome, ele deverá passar pelo fortalecimento da agricultura familiar, né? Como uma das estratégias fundamentais, até mesmo para a superação dos desafios da pandemia e do pós-pandemia. Né? E falo isso pela capacidade que nós, mulheres, temos de construir com a produção de alimentos saudáveis, com a soberania e segurança alimentar e nutricional, com a geração de ocupação e renda no espaço rural e com a dinamização da economia dos municípios rurais, onde se encontram os focos mais persistentes de pobreza e insegurança alimentar. Bom, acho que é importante também trazer aqui algumas estratégia de enfrentamento à fome, né? Como a gente está trabalhando isso. Mas, enfim, diante disso, de tudo isso, a gente tem tido umas estratégias de enfrentamento. Esse é o último ponto que eu gosto de trazer, destacar aqui 3 delas, 3 estratégias que eu acho que é fundamental. A primeira resulta dos 20 anos de atuação das Marchas das Margaridas, que
que é buscar o diálogo com outros movimentos sociais e feministas, universidades, organizações e consultores públicos onde for possível, né? Para promover uma articulação que nos permita ultrapassar as fronteiras que limitam o espaço sindical e construir ações unificadas em torno de uma agenda comum. Assim, nesse sentido, quero destacar que a nossa participação na construção da primeira Conferência Popular por Soberania Popular e Segurança Alimentar, que a gente está chamando Conferência em Movimento, uma segunda estratégia que boa parte decorrente da primeira está relacionada é o fortalecimento de rede, né? De interdependência e apoio mútuo no âmbito dos nossos territórios, né? O que tem mostrado muito, né, os valores das redes de solidariedade, como as campanhas solidárias de doação de alimentos, da agricultura familiar, não só como uma estratégia de enfrentamento à fome, mas, inclusive, para se pensar outras economias de cuidados, né, ecológicas, e, bom, que coloca, né, a vida no centro dessa discussão. E, por fim, a Marcha das Margaridas, né, a nossa mais significativa estratégia, pela capacidade que tem de realmente mostrar a força das nossas lutas, de resistir e encontrar saídas criativas, né? Porque não nos resta outra alternativa senão enfrentar tudo isso com a força das nossas lutas, né? A marcha significa muito para nós mulheres, também porque através dela nós pautamos questões importantes para pensar o desenvolvimento rural e essas discussões vêm com proposições de políticas públicas, né? Através da marcha, a gente pautou a discussão sobre transgênicos, sobre os agrotóxicos, saúde, alimentos saudáveis e a agroecologia. Aliás, a gente avalia que a Marcha das Margaridas contribuiu, inclusive, para a construção social de mercados agroecológicos. Essas são pautas, assim, nossa, das mulheres. A questão da segurança alimentar e nutricional acompanha um dos eixos políticos da nossa plataforma política da Marcha. A Marcha leva para a rua a crítica ao modelo do agronegócio e do hidronegócio e propõe a agroecologia como base da construção de um projeto de sociedade nas bases, né? Não é à toa que o anúncio da instituição do Grupo de Trabalho para Elaboração da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o PRONAPO, foi feito na Marcha das Margaridas, né? A gente costuma dizer que nunca deixamos de marchar, porque a marcha é construída no nosso cotidiano. Mas a cada 4 anos nos encontramos em Brasília, né? A marcha é resultado da nossa auto-organização como mulheres do campo, da floresta, das águas e do nosso poder de mobilização e articulação política, né? Todo o seu processo de construção envolve a formação política baseada na educação popular e feminista, e durante esse processo pretendemos influenciar positivamente os resultados das eleições de 2022, afirmando o projeto de sociedade pelo qual nós lutamos. Em 2023, lá estaremos nós, né, mais uma vez em Brasília, para denunciar as condições de vida no campo, da pobreza, a fome, a desigualdade social, a violência, o racismo, a homofobia e a exclusão das mulheres das políticas públicas, mas também para propor novas políticas públicas e atualizar as já existentes para efetivar ações visando a construção de um projeto popular, sustentável, democrático, feminista, antirracista, soberano, agroecológico e livre de violência, construindo e defendido pelas mulheres do campo, da floresta e das águas, se somaram com as companheiras da cidade. E expresso numa plataforma política. Então, companheiras, esses elementos que eu gostaria de trazer aqui nesse primeiro momento, agradeço muito e espero ter, né, contribuído, porque eu acho muito rico esse debate, porque é necessário, se faz necessário, sobretudo nesse contexto que a gente está vivendo no nosso país. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada,
Mazé, por sua grande contribuição, e você, né, continua nessa análise da conjuntura, levando para o Nordeste, né, são 9 estados com 57 milhões de pessoas vivendo lá, e para fazer inclusive uma observação que nós temos de 57 milhões para aproximadamente 36 milhões estão no cadastro único do governo federal para programas sociais, e esse instrumento, essa ferramenta de gestão de políticas públicas tão importante, que também estão destruindo. Então é muito importante quando você faz essa referência, né, do que significa, e de um jeito bonito quando você trata, não é, das mulheres como as guardiãs ancestrais da alimentação, e o quanto elas estão sofrendo exatamente neste momento por tudo aquilo, por esse descaso do governo em relação às políticas públicas. Mais uma vez, não é, você chama a responsabilidade do Estado, queremos mais Estado e mais políticas públicas e não menos. E o que a medida provisória 1061 veio fazer é justamente destruir o Bolsa Família, o PAA, né, implantar programas, anunciar programas que ninguém sabe como vai ser. Hoje eu participei de uma atividade com mais de 1.000 pessoas, trabalhadores dos municípios brasileiros e usuários desesperados, querendo saber o que vai acontecer agora, não é? Importante destacar, eu fiz questão de buscar, que nós temos no Brasil 42 milhões 753 mil mulheres no cadastro único. E temos no Bolsa Família 25 milhões 224 mulheres. Isso tem um significado, né, quando a gente pensa onde estão essas mulheres, como vivem essas mulheres, né, que tipo de processo histórico elas já viveram e como até hoje, né, elas estão resistindo e buscando esse protagonismo, inclusive porque agora na pandemia são as mulheres que estão inseridas em processos solidários, em processos de organização, em processos de inclusão produtiva, não é? Como são as mulheres do MST, que hoje eu falava com uma assistente social que vive num assentamento e me contava, não é, esse processo de organização das mulheres na produção dos alimentos, na sustentabilidade e também, não é, nas ações solidárias por esse Brasil afora. É por isso, né, que as mulheres lideram todo esse processo crucial, né, de combate à fome. A Thelma Castelo Branco faz aqui uma consideração mostrando, estou tentando buscar aqui, mas daqui a pouco eu falo para a gente não atrasar. A Thelma diz: Beatriz, o Conselho resiste nos estados e na comissão de presidentes de conselhos estaduais que articula nacionalmente a resistência. Una-se a nós, parabéns por seu trabalho. E também diz, né, para Mazé, parabéns Mazé por sua resistência. A agricultura familiar e a agroecologia são fundamentais para a segurança alimentar e nutricional. Lembrando que a nossa live está sendo, né, aí transmitida nos canais do YouTube, pela TVT, pelo site Tutameia, né, e por outras redes que estão acessando, e sem dúvida esse é um debate que ficará, né, para que outras pessoas em alguns outros momentos possam acessar, assim como as 11 lives anteriores. Quero também fazer aqui a referência de algumas pessoas militantes, né, que têm as suas contribuições históricas à área de segurança alimentar e nutricional, à soberania alimentar. Cleiton Campagnolo, grande companheiro, José Bacarim, Adriana Aranha, Genaro Aguilar, do México, sei que Wanda Pinhato, lá de El Salvador, né, também, enfim. Vamos agora ouvir a nossa última convidada, não é? A Rosângela, já apresentada aqui, e que tem 15 minutos para falar também, Rosângela, e depois, em seguida, nós fazemos aí algumas rodadas, né, de acordo com o nosso tempo, de perguntas, porque são várias perguntas e comentários que estão vindo aqui para o nosso chat. Muito obrigada, Rosângela, por sua presença, a palavra é com você.
Então tá, olha só, eu sou uma mulher preta, retinta, com traços negroides, lábios grossos, nariz largo. Hoje meu cabelo está penteado como se fosse uma coroa, né? Porque eu estou aqui entre as minhas rainhas aí, debatendo um tema que para mim é muito caro, né? Eu estou usando uma camiseta que tem uma travestina na estampada, que é de uma cooperativa de mulheres aqui de Porto Velho, e uma argola de prata, né, para me enfeitar, para estar aqui com vocês. E não estou de sapato alto, Márcia. Piada interna. Isso fosse, eu queria, antes de... Eu quero dizer que eu sou professora de literatura, e professor de literatura é uma coisa terrível. A gente começa tudo que a gente faz na vida com uma referência literária. Hoje eu vou fazer Só um instante. Eu vou fazer um pedido de até desculpas, né? Talvez a Manuel Bandeira, e vou ler aqui um texto do Manuel Bandeira que se chama O Bicho. Vamos lá. Ele é bem curtinho. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. E aí eu peço a licenciosidade poética. O bicho, meu Deus, era uma mulher preta. Eu quero dizer para você, Márcia, que eu não tive o privilégio de trabalhar ombro a ombro com o presidente Lula, mas eu me tornei professora de uma universidade federal por conta dos programas, né, de expansão das universidades federais, que trouxeram para dentro da universidade sujeitos e sujeitas que coloriram a universidade e fizeram emergir pautas que são absolutamente necessárias, né? Entre elas a pauta da segurança alimentar, mas também a pauta da manutenção de crianças na escola e também a pauta da importância de meninas, sobretudo as pretas, permanecerem na escola, né? Não dá para começar nenhum tipo de referência sobre o protagonismo das mulheres. Assim, antes de começar diretamente, eu quero fazer um agradecimento muito, muito grande. Primeiro ao meu quilombo, que é o grupo de pesquisa ativista Audre Lorde, que me desafia todos os dias a olhar para os temas que estudamos, não como estatística, não como números, mas como as pessoas que estão por trás. E a Rede Brasileira de Cientistas, que tem me permitido discutir esses temas como a academia não tem permitido, como a academia não quer discutir, né? A academia não quer discutir assuntos de gente pobre, de gente preta, de mulher pobre e preta. Então, a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, que é uma rede que se consolidou a partir, mais ou menos, de abril desse ano, nós nos juntamos para, a partir dos nossos saberes, das nossas pesquisas, contribuirmos e atuar aonde o Estado brasileiro não estava contribuindo, seja por meio de pressão, seja por meio de contribuições, dados, etc. e tal, para, inclusive, atuarmos no combate dessa pandemia que nos roubou aí tantos sonhos e tantas pessoas. A Rede Brasileira de Mulheres Cientistas nasce com essa intenção de ser bem plural, e isso é muito importante. Isso feito, eu quero dizer para você, Márcia, que não dá, eu fiz até uma colinha, porque não dá para falar de protagonismo de mulheres no combate à fome sem falar, né, do programa Bolsa Família, que até 2015 tirou da pobreza e da extrema pobreza, da extrema pobreza, 25% da população que vivia nessa condição, e da pobreza, 15%.
É importante dizer também que 93% das pessoas que recebiam esse benefício eram mulheres, né? Chefes de família, mulheres que cuidavam das suas famílias. O Bolsa Família atingiu 14 milhões de famílias e 50 milhões de pessoas. No final do Bolsa Família, 1.690.000 pessoas, famílias, não precisavam mais desse auxílio. Abriram mão desse auxílio. As crianças foram para a escola, as crianças tiveram a sua saúde melhorada, enfim, a Bolsa Família. E uma coisa muito importante que a gente pôde perceber, sobretudo aqui em Rondônia, foi que o Bolsa Família contribuiu para que as mulheres pretas e da periferia, porque, como já escreveu lá atrás a Lélia Gonzalez, no Brasil, a pobreza ela tem cor e tem território, né? Ela é preta e ela é periférica, ela está nos espaços das cidades onde ninguém quer morar, onde ninguém quer viver. E isso permitiu que algumas mulheres, ou muitas mulheres, saíssem e fossem para uma condição de protagonista mesmo, se tornando lideranças nas suas comunidades, criando projetos e programas dentro das suas comunidades, nas escolas, contribuindo. Aqui em Rondônia eu vi projetos muito interessantes feitos com as mães para a alimentação escolar das crianças serem mais saudáveis. E essas mulheres eram essas mulheres da periferia. O que vai acontecer a partir do dia 1º de janeiro de 2019 é um horror nunca antes visto na história desse país, depois de tantas conquistas, de 15 anos de conquistas sistemáticas. Aqui, particularmente, muitos programas foram terminados, né? Por exemplo, nós tínhamos um programa muito bacana que levava peixe para a alimentação escolar, né? E algumas mães iam contribuir, levavam as suas receitas, faziam coisas muito bacanas, enfim. Esse programa acabou. Acabaram vários programas, o programa da agricultura familiar contribuir para esses avanços assim, na alimentação, para uma alimentação saudável, para uma alimentação que efetivamente desse conta das necessidades, né, de uma criança, também acabou. É importante dizer também que algumas crianças tinham oportunidade de serem crianças e ter alguém que cuidasse delas e ter efetivamente alguém que as ensinasse como se portar na hora das refeições, o quanto de comida colocada durante a escola. Importante também dizer que até 2018 as crianças podiam repetir a comida se quisessem, né? A pandemia veio trazer uma série de situações onde as mulheres, sobretudo as pretas, que são aquelas que têm os trabalhos mais precarizados, aquelas que não têm efetivamente um trabalho que lhes dê algum tipo de segurança jurídica, aquelas que efetivamente pudessem ficar em casa aguardando, né, que a situação se definisse, voltarem para uma situação extremamente difícil, extremamente complicada, como eu só tinha visto ou lido num livro da Carolina de Jesus, sabe? O Quarto de Despejo, né? Situações que eu nunca mais imaginei ver. E mesmo dentro dessas situações extremamente difíceis, as mulheres, de uma certa maneira, exerceram um protagonismo, as mulheres pretas de comunidades distantes aqui de Rondônia exerceram um protagonismo que chega a ser quase criminoso por conta da ausência do Estado brasileiro. Elas fizeram o que o Estado brasileiro não fez. A partir do momento, aqui particularmente, em que se fechou, né, aqui no Rio de Janeiro, em alguns espaços que a gente tem em São Paulo, que se fecha tudo, essas mulheres vão dialogar, por exemplo, as mulheres da favela, de uma determinada favela, que a gente tem uma pesquisa, que é até a pesquisa que eu estava comentando com a Ana, elas foram negociar com os donos do morro, vamos dizer assim,
para poder sair de máscara, para poder sair da comunidade, para poder efetivamente buscar meios de alimentar as suas famílias. Foram as mulheres que fizeram isso. Foram as mulheres que tiveram essa iniciativa de ir até para fazer isso, para não pedir ajuda, mas pedir autorização mesmo. Porque dentro das favelas não é permitido, por exemplo, cobrir o rosto. E elas foram lá pedir autorização para poder sair, para trabalhar, para ir atrás. Importa dizer também que onde o Estado não age, o crime está agindo. Importa dizer também que, pela ausência do Estado brasileiro, em alguns lugares, as pessoas só não morreram de fome porque o crime agiu. Os líderes foram lá, entregaram cesta básica, entregaram álcool gel, É preciso dizer isso. O Estado brasileiro não agiu a favor dessas pessoas vulneráveis, o crime foi lá e fez o que o Estado brasileiro deveria fazer. Aqui em Rondônia, é uma situação muito triste, né? Num primeiro momento que eu vi, foram mulheres andando a pé para fazer o trabalho naquele momento que ninguém queria fazer. Uma coisa que a minha avó me ensinou lá atrás, mas que não era para ser dessa maneira, que assim, nós mulheres pretas, Márcia, a gente age em cooperativismo. A gente se junta para impedir, sabe, que a nossa comunidade, que as nossas pessoas passem mais perrengue. É assim em relação, por exemplo, quando a gente se junta para empurrar a nossa família para frente, né? E foi assim também durante o período, sobretudo aqui. Eu vi coisas incríveis feitas por essa união de mulheres, por exemplo, que se juntaram com a Coalizão Negra, por exemplo, e elas faziam a comida junto para que todo mundo pudesse comer numa determinada comunidade daqui. Então, todos os dias tinha alguém, mulheres responsáveis em fazer a comida e entregar. Outras foram procurar as igrejas, foram procurar os terreiros, foram procurar quem pudesse ajudá-las a atravessar, principalmente os primeiros meses, que foram meses de tudo fechado, né? Foi uma situação extremamente difícil. Teve mulheres que aqui foram fazer supermercado, porque ninguém estava saindo, as pessoas que podiam ficar em casa não estavam saindo, foram fazer supermercado para outras, foram fazer os serviços, enfim, que ninguém queria fazer, trabalhar nos hospitais, limpando os hospitais, com todos os riscos, tendo que andar a pé, porque não tinha transporte coletivo. Então, elas saíam das comunidades delas, iam a pé trabalhar, depois voltavam para casa, iam a pé para conseguir 100, 200 reais, juntavam esse dinheiro para poder... Né? Teve mulheres que juntaram o dinheiro do auxílio emergencial para transformar esse dinheiro em mais dinheiro, para fazer alguma coisa, para poder alimentar o maior número de pessoas. O cuidado era essencialmente com crianças e pessoas mais velhas. Né? Então, essas pessoas essas mulheres fizeram o que a gente chama de cooperativismo de sobrevivência. Né? Agora, passado esse primeiro momento, quando o auxílio emergencial, né, durante um tempo, ele não foi pago, essas mulheres começam a fazer um protagonismo que eu esperava que nunca mais a gente pudesse vir a ver novamente no Brasil, que é voltar a frequentar os lixões, os descartes de supermercado. Essas mulheres estão fazendo isso agora, porque elas são mulheres que não têm, estão aí desempregadas, porque eram mulheres que viviam de ganhar um dinheiro para o dia. Né? Então, vai lá, faz uma faxina, limpa não sei o quê, passa uma roupa, ganha o dinheiro, vai para casa e compra alguma coisa, etc. e tal. Né? Era isso que elas estavam fazendo agora, por conta de todas o descalabro, a situação que a gente está vivendo. Só que agora, as pessoas que contratavam essas pessoas para fazer isso também estão sem dinheiro. Porque a classe média alta já tem lá os seus funcionários, né? E essas mulheres trabalhavam, tem dificuldade, por exemplo,
por causa dos endereços que elas têm, de arrumar trabalho. Então, o que acontece? O que elas estão fazendo? Elas estão indo para descarte de supermercado, final de feira, lixão, para poder conseguir alimento, para poder efetivamente comer, né? Nós temos aqui algumas instituições religiosas que conseguem ajudar um certo número de pessoas, mas que não é suficiente. Nós temos aqui um grupo de mulheres também, que se junta e faz alimento por o dia, e essas mulheres priorizam as crianças e os velhos, então vai lá, entrega as marmitas, divide e entrega, né, para as suas crianças e para os seus velhos. E muitas vezes elas deixam de comer para poder... Aquilo que a Márcia falou é uma realidade muito, muito grande. Nós estamos desenvolvendo uma pesquisa numa escola daqui, né, que tem 447 crianças, que nós estamos buscando ajuda para, pelo menos com essas famílias, contribuir, que são famílias extremamente vulneráveis. Para você ter uma ideia, nós fomos na casa de uma senhora, visitá-la, enfim, e levar as coisas, e ela não tinha copo para oferecer uma água. Ela não tinha. Ela tinha umas latinhas que ela areou e deu. Então, a população brasileira, Márcia, voltou para uma situação de pobreza extrema. E não tem protagonismo que dê conta disso. Por quê? O protagonismo sozinho, a mulher sozinha, ela não consegue avançar, por mais que ela queira, porque já tem uma série de ausências não preenchidas pelo Estado brasileiro. Mas a gente vem desde o dia 14 de maio remediando. E quando a gente teve a oportunidade de efetivamente avançar, avançamos. Teve mulher que conseguiu abrir uma porta, fazer um doce, etc. e tal. Mas a pandemia veio e acabou com isso também. E agora, para se reerguer, precisaria da ajuda do Estado brasileiro. O que eu posso dizer é que, infelizmente, né, protagonismo dessas mulheres pretas, que são herdeiras de Teresa de Benguela mesmo, e estão fazendo o que podem, uma revolução, né, não é suficiente. Sem apoio, sem o Estado brasileiro efetivamente apoiar mesmo, a criar políticas para que essas mulheres efetivamente possam avançar, o que vai acontecer são tragédias. Só um último dado que eu achei também que é uma provocação. Obviamente, a gente não vai poder falar todas as coisas que queria, mas uma defensora pública, muito minha amiga, disse que aumentou muito o número de mulheres que estão encarceradas por delitos de pequeno poder ofensivo. Eu acho que é isso. Ou seja, mulheres que estão indo a supermercados furtar para poder alimentar os seus filhos. Então, a tragédia, né, da insegurança alimentar já está chegando num nível onde todas as outras tragédias, infelizmente, parece que estão aumentando. As meninas estão abandonando as escolas, as crianças pretas já estão se evadindo, que são sempre as mais pobres, e essa é a tragédia. Não há protagonismo que resista. Eu gostaria de ter trazido melhores provocações, mas, infelizmente, é o que eu tenho hoje. Muito obrigada, Rosângela. Na verdade, suas colocações também, né, nos atingem muito, né, nos tocam, e tocam a todos aqueles e aquelas, né, que, como você disse, agora as mulheres pretas periféricas, as mulheres valentes, são criminalizadas, né, por defenderem arduamente a vida dos seus, não é? Então, quando nós temos leis no Brasil que comprometem completamente o Estado democrático de direito, não é? Leis que ferem, que aviltam o direito fundamental, aquilo que está no artigo 6º da Constituição brasileira, e me lembro bem, Graziano se lembre, muitos, Ana Cláudia, muitos que estão aqui,
que nós demoramos quase 7, 8 anos para conseguir incluir a palavra alimentação no artigo 6º da Constituição, porque o presidente Lula mandou uma lei para o Congresso e os deputados diziam, imagina, alimentação é óbvio, o direito à alimentação é óbvio, e nós sabemos, né, que no regime democrático só é direito aquilo que está na lei. E por isso mesmo, né, esse protagonismo, por isso essa luta árdua, por isso essa luta insistente, né, para fazer valer esse direito, levam muitas mulheres à morte, levam muitas mulheres ao cárcere, né, mulheres presas. Isso não é só aqui, é no contexto da América Latina, Caribe, África, né, essa história vai se repetindo. Quero dizer, né, da importância de você ter dito, reafirmado a importância dos resultados do Bolsa Família. Nós ainda estamos, né, quem participou desse processo, quem conheceu esse processo, as próprias mulheres, né, que receberam o Bolsa Família, sabe muito bem do significado disso, né, do impacto na sua vida. E não era pelo cartão plástico que ia lá na Caixa Econômica, mas porque as mulheres foram visibilizadas, porque com estas mulheres, com milhões de mulheres, com mais de 14 milhões de famílias, né, a rede de proteção social, que envolve a assistência social, a saúde, a educação, a cultura, toda a rede de segurança alimentar, deu visibilidade, acolheu, orientou, reuniu, né, articulou. Quantas mulheres, quantas vezes eu visitei terreiros pelo Brasil afora, as mulheres pescadoras, sertanejas, quebradoras de coco, né, e que estavam ali no Bolsa Família com outra possibilidade de participação. Na Marcha das Margaridas, quantas vezes o MDS, né, recebeu as mulheres que estavam ali, e como a gente aprendia, né, como a gente escutava com gosto as transformações que estavam acontecendo na vida delas por esse Brasil afora. Então, é muito importante e, de fato, nós estamos num grande movimento de assinaturas, inclusive, né, para que os deputados e deputadas federais rejeitem o Auxílio Brasil. Não porque nós não defendemos, nós defendemos mais benefício, maior valor do benefício, maior cobertura no Brasil. Mas o Bolsa Família é um programa já preparado, já instituído, que já deu certo, que tem uma institucionalidade nos 5.570 municípios brasileiros. Então não tem sentido nenhum, não é, tirar este programa e agora não saber a quem vai se dirigir esse Auxílio Brasil. A todos do Bolsa Família, a todos do auxílio emergencial, dizem que não, porque é o Guedes que comanda, e o Guedes está dizendo que vai chegar no máximo a 20 milhões. E aí vai ser uma tragédia anunciada, onde as mulheres terão que continuar buscando os lixões, buscando os ossos, buscando, né, os restos de peixe, como você deve estar vendo aí acontecer em Porto Velho. Esse Estado ausente, né, esse Estado que não se responsabiliza e que não reconhece, né, que nós não temos equidade no Brasil e que as mulheres pretas periféricas têm total direito de serem atendidas, de acessar aquilo que elas precisam. E só elas podem vocalizar esse sentido, não é, das suas necessidades. E por isso, não é, elas próprias tomam essas atitudes, como você mostrou aqui e as outras companheiras, não é? De se articular, de buscar alternativas para fazer chegar o alimento para as crianças, para os idosos, para as comunidades de periferia. Isso é muito importante. Aqui em Londrina se criou, logo no início da pandemia, um grupo de WhatsApp de apoio afro. E aí as pessoas diziam, nós aqui vamos cuidar das 54 mil famílias que estão no cadastro único, nós vamos identificar quem são, né, as famílias negras, as mulheres, porque nós vamos, no mínimo, cuidar delas. Nós não temos nenhuma segurança de que o poder público vai cuidar. Então é isso mesmo, né? De novo, uma ação positiva contra, né, o racismo e pela proteção destas, né, que como a Beatriz, a Mazé já falaram, né, sofre as consequências ainda, né, desse Brasil histórico, desse Brasil
que escravizou e desse Brasil e desse governo que agora alimenta, não é, a todo tipo de preconceito, de racismo, de homofobia, não é, que não reconhece indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas, de fronteira, os migrantes. Ao contrário, né, todos os dias este governo faz ofensas, né, das mais diferentes a essa população. Então, acho que, né, você traz também aí reflexões muito importantes, né, da vida de cada município, da vida de cada comunidade, né, enfatizando esse contexto que nós temos que nos ocupar dele. Eu quero ainda fazer aqui, tem mais um comentário aqui da Thelma Castelo Branco, dizendo: é isso, Rosângela, amanhã estaremos em comunidades de Angra dos Reis para ações solidárias junto com parceiros e parcerias do SEDAC, Centro de Ação Comunitária. Felizmente nós temos, não é, bravas mulheres por esse Brasil afora, tomando iniciativa, e toda essa rede de segurança alimentar, não é, ela foi fincada. Se o governo federal rompeu o pacto federativo, não é, se ele está traindo toda essa construção que nós fizemos a partir da Constituição de 88, com a corresponsabilidade do governo federal, estaduais e municipais, com o cofinanciamento, com a participação, com os conselhos, com as conferências, com as plenárias, assembleias, não é? Felizmente nós temos iniciativas muito importantes de estados, de municípios, e hoje eu dizia isso, já pensou, não é, se os 5.570 prefeitos e prefeitas desse país fossem a Brasília na marcha, como faziam a marcha dos prefeitos, não é? Como as mulheres já estão preparando a Marcha das Margaridas para 2023, né? Fazendo-as ainda no nível territorial, regional, para estimular, para criar mais consciência. É disso que nós precisamos, né? Esse diálogo com os deputados, deputadas. Eu fico impressionada com as votações que a gente vê, né? E agora, de novo, de várias PECs, de várias leis, né? Que simplesmente destroem programas exitosos como o PAA. Onde estão as nossas cisternas? Onde estão a ampliação, né, das iniciativas na área de segurança alimentar e nutricional, como as cozinhas comunitárias, como o PRONAF, como o PAA, né? Como a ampliação de toda essa rede de proteção? Não estão. Não se avançou nada nesses últimos 5 anos, a partir de 2016, né? Ao contrário, se cortou, né, o orçamento na ordem de 50%, 60%, 70% das políticas públicas. Né? Cadê a política nacional de igualdade racial, a política para as mulheres, né? A política, o MDA extinto, CONSEI extinto, não é, precarização de todos os conselhos. Então é esse o momento que nós vivemos, mas ao mesmo tempo, né, mulheres valorosas, mulheres intelectuais, militantes, trabalhadoras e trabalhadores do campo, mulheres que fazem o trabalho doméstico, mulheres profissionais, cientistas, né, estão aí para denunciar, para criar, para construir. Tem aqui ainda a Mona Lisa Lustosa dizendo: são os furtos famélicos, inclusive proibido pelo STF. É a criminalização da miséria se agudizando cada vez mais. Esses são os comentários que nós estamos recebendo pelo YouTube. Walter Bellick falando: o Bolsa Família era concedido prioritariamente às mulheres. Agora não sabemos para quem vai o Auxílio Brasil. É isso mesmo, Walter. Quantas vezes reuníamos as mulheres, não é, no Nordeste principalmente, elas dizendo assim: agora eu não vou mais ser submetida à violência na minha casa, ou seja onde for, porque agora eu tenho autonomia e eu posso ter recurso para comprar o alimento dos meus filhos, né? E isso foi fundamental, esse protagonismo, né, com as mulheres e a participação delas no destino de tantas políticas públicas. Isso foi fundamental, conversar com as mulheres que moram nas ruas, que também
não é, se colocam aí na participação e na cobrança do poder público local. Isso é fundamental. Bom, não sei se eu não encontrei aqui nenhum outro comentário, mas uma pergunta, não é, que se faz aqui: o que vocês três pensam a respeito do futuro? O que é que a gente pode... Nós estamos com medo do futuro muitas vezes, porque com esse governo não é possível contar nem respeitar. Para ele, vidas não importam, e mais ainda, vida de mulheres pretas, periféricas, pobres, por esse Brasil afora. Então, o que é que vocês três podem dizer sobre a expectativa do futuro, para que, de fato, a fome seja combatida, e não só o combate à fome, mas a construção de um campo de segurança alimentar e nutricional, da soberania alimentar, da agroecologia, dos sistemas de saúde, de assistência social, de segurança alimentar, de cultura, que nós temos aí pela frente a ser construído nesse Brasil. Eu posso, então, voltar a Beatriz nesse momento. Beatriz, você pode, por favor, falar aí de 3 a 5 minutos, e aí talvez já encerrando, a não ser que apareça algum outro comentário, ok? Obrigada. Bom, uma pergunta bem desafiadora, né? Eu acho que nossas falas foram muito olhando para o presente, né, tentando sobreviver e lutando dia a dia, porque eu acho que esse futuro realmente parece estar bem distante, né? Hoje, quando a gente escuta Rosângela, quando a gente escuta Mazé, e com o que eu vejo também aqui no meu território. Mas acho que demos várias pistas aqui, né, de quem são as pessoas que estão sempre resistindo, que sempre resistiram, né, e que já estavam aqui. Quando a gente fala, por exemplo, de povos indígenas que já estavam aqui e passaram por violências há mais de 500 anos, né? Quando a gente fala de populações negras que foram escravizadas, né, que foram sequestradas de seus territórios, e a gente está aqui, né, a gente está resistindo aqui até hoje. Acho que isso nos dá uma certa força, né, que eu acho que todas nós colocamos aqui, que está pautada na nossa ancestralidade também, de viver um dia de cada vez, de buscar soluções, né, e essas soluções muitas vezes passam pela alimentação e por garantir a nossa sobrevivência, a sobrevivência das nossas famílias, das nossas comunidades, através do trabalho nos nossos territórios, seja no campo, seja no urbano. Então, difícil para mim falar de futuro, por mais que eu acredite que seja jovem aqui, né? Mas tenho 25 anos nessa conjuntura, mas a gente precisa olhar para frente, um dia de cada vez, né? E construir, olhar também para trás, para ver de forma crítica o que as nossas políticas públicas conseguiram fazer e por que a gente não deixou que elas fossem permanentes. Né, como a gente coloca no nosso conceito, o acesso permanente e regular a alimentos saudáveis. Como a gente consegue pensar um sistema que seja mais perene, né, uma produção de alimentos que também seja mais resiliente, e aí a agroecologia é um caminho. Né, esse acesso ao alimento ele precisa estar vinculado a todo um aporte de direitos humanos, de políticas públicas, né, que, como você coloca, Márcia, com todo respeito, né, acho que sua trajetória, enfim, uma honra para mim estar aqui, que é isso, a gente está na casa dos milhões de brasileiros passando fome, insegurança alimentar. Os movimentos sociais estão sendo de extrema importância hoje, né, mas a gente chega na casa de milhares. Então, a gente não pode perder de vista as políticas públicas, né? A gente não pode perder de vista soluções que abarquem esses milhões de pessoas e todo mundo. Quando a gente pensa políticas públicas para todo mundo, um acesso à alimentação saudável para todas as pessoas. Né? Isso vai passar pela inclusão de mulheres negras nos espaços de poder, nos espaços de decisão também. Né? Então, como a gente consegue, nesse processo de emancipação, de educação, enfim, e aí o aporte de direitos humanos.
Eu queria fechar também agradecendo demais o convite para participar desse importante diálogo hoje, a Rede Sam por também me possibilitar esse espaço de articulação, e a minha família também que está aqui prestigiando. Então, muito obrigada, meus colegas de mesa. Foi muito bom estar aqui hoje com vocês. Obrigada. Muito obrigada, Beatriz. Sem dúvida, né, a nossa geração aposta muito na geração de vocês, né, e que vem com arrojo, né, aí a própria criação, né, dessa entidade das mulheres cientistas, né, como tem sido importante no momento, né, de descalabro aí de quem, né, dos negacionistas. Então, a gente tem visto muitos e muitas jovens, né, cientistas que vão para as universidades, que realizam pesquisas, que se contrapõem, né, a qualquer tipo de negação, seja da ciência e dos dados da realidade. É com os dados da realidade. Olha só, a Rede Pensan, não é, ela teve a coragem de, junto com outras entidades, realizar uma pesquisa fundamental que o governo se negou a fazer. E ela traz para nós um dado, né, um dado terrível de quase 120 milhões, 118 milhões de pessoas no Brasil, mais da metade da população brasileira, que não se alimentam adequadamente, não é? Conforme diz o conceito de segurança alimentar, na quantidade e na qualidade adequada, todos os dias. E em dezembro, falando de 19 milhões de pessoas passando fome, mas agora, certamente, outro dia Graziano já falava e outros tantos, chegando aí a 25, pelo menos 25 milhões de pessoas no Brasil passando fome. E essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Quando você diz, queremos políticas públicas permanentes, isso mesmo, queremos políticas públicas universais. Essa é a diretriz da Constituição. Universalização, descentralização e participação da sociedade. Essas são diretrizes para todos os governos, no nível federal, estadual e municipal. Então, acho que essa é uma pista importante que você traz. Né? Historicamente, os governos davam um cala-boca, a população tinha que se contentar com as migalhas. Me lembro bem quando o presidente Lula dizia, eu não quero saber de projeto piloto, nós já sabemos do que o Brasil precisa. O nosso desafio é fazer chegar em toda a população. Por isso que quando, né, o Conceia trata a alimentação escolar como prioridade, o Bolsa Família na transferência de renda, o Pronaf, o acesso a crédito, né, e toda a experiência, né, em relação à vigilância nutricional, ao acesso das pessoas a uma rede de proteção social, por isso os CRAS, os CREAS, os Centros de População de Rua, quer dizer, isso tinha que chegar em todo o Brasil. E felizmente, né, nós fizemos crescer muito essa conta, essa equação, né, do que é que a gente podia ter, do que é que já se tinha produzido desde lá do início das caravanas da cidadania, né, quando o Graziano, junto com outro grupo, Nação da Cidadania contra a Fome e Miséria com Betinho, né, sempre embalados pelo sonho de Josué de Castro, né, quando a gente aprendeu tanto o que era a fome, o que era o acesso à alimentação, o que era a segurança alimentar e nutricional. E acho que a gente pôde mostrar para o Brasil, não é, como era possível, com a participação, com o engajamento dos movimentos sociais, respeitando os territórios, respeitando a diversidade, fazendo chegar lá nas comunidades ribeirinhas os barcos das políticas públicas, não é? Então, tanta coisa foi importante, foi relevante, foi um grande aprendizado. E a pergunta é, por quê? Por que esse destroço? Por que essa destruição? Onde essas pessoas pensam que vão chegar? Daí, né, é muito importante que a gente fale de futuro. É isso que tem que nos mover daqui para frente. Então, agora eu passo a palavra para a Mazé, por favor. Também 5 minutos aí para suas reflexões, o que é que a Marcha das Margaridas pode trazer, já em nível local, regional, como é que a gente pode mobilizar, né, essas mulheres que estão aí em todo o território nacional, né? Acho que é importante esse teu chamado e as tuas considerações finais. Obrigada, Mazé. Obrigada, Márcia, mais uma vez.
Bom, penso que não tem como a gente pensar em um futuro bom sem pensar em uma alimentação saudável, né? Tem como a gente viver, tá olhando sem ter, né, o que comer, como a gente já nas fala todas que já também me antecederam. Como é que a gente vai estar pensando em um futuro sem pensar numa questão de uma produção saudável, onde a gente tem alimento, a gente tem o que comer, porque sem comida não dá para viver, não dá para pensar. Então, quando eu digo que é preciso, né, que se compreender de que qualquer que seja o caminho para o enfrentamento da insegurança alimentar, incluindo a fome, ele deverá, no meu ponto de vista, passar pelo fortalecimento da agricultura familiar. Quando a gente diz isso, né, porque a gente pensa que é uma estratégia aí, estratégias fundamentais para superar vários desafios agora e para frentemente, pós-pandemia, agora na pandemia e pós, a gente precisa pensar como potencializar, como fortalecer a agroecologia. Dá para a gente pensar em um futuro onde é saudável, onde a gente está com um governo que tem escancarado, vamos dizer assim, essa questão do veneno, dos agrotóxicos, né, no nosso país. Então, a gente precisa pensar, e aí a gente venha muito através da Marcha das Margaridas nesse diálogo, de como a gente potencializa, de como a gente fortalece. A gente tem sempre dito que a alimentação que vai para a mesa dos brasileiros, 70% da alimentação que é produzida vem da agricultura familiar. Então, como que a gente, né, potencializa? Infelizmente, a gente está num momento em que está sendo desvalorizada e muito menos dando essa visibilidade para essa agricultura familiar, porque no país, né, o agronegócio produz para exportar, diferente da agricultura familiar. Então, a gente precisa pensar em um futuro, mas um futuro onde a gente tenha um alimento e alimento de qualidade. E a partir da produção, né, das mulheres, né, dos seus próprios quintais produtivos, como a gente pode tá? Então, eu acredito muito nessa questão. É uma luta que não é fácil, que a gente precisa estar mais do que nunca juntas, né? Tenho sempre dito isso. As nossas lutas precisam estar. A gente tem muitas convergências. A gente precisa estar mais do que nunca unidas para enfrentar, como a gente sempre vem enfrentando, apesar de todo esse momento pandêmico e que tem impactado de forma mais drástica na vida de nós mulheres, seja da periferia, que habitam a periferia, as trabalhadoras rurais, indígenas, quilombolas, enfim. Isso tem impactado de forma tão drástica, mas mesmo assim nós estamos na luta, sabe, Márcia, de cabeça erguida, enfrentando tudo isso de forma muito triplicada na nossa vida. Tem sido difícil, mas é as mulheres que estão, inclusive, na frente, né, de várias questões de mobilizações, buscando para poder fazer com que as nossas famílias, os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos avós, os nossos parentes que moram com a gente, para que não fique passando, né, a necessidade crucial que é a questão da fome. A nossa luta é pela vida, em defesa da vida, dar uma alimentação saudável. Então, eu quero mais uma vez finalizar conclamando a todas, a todos e a todas, para que somamos juntos, né, a força nessa grande construção. Eu acredito muito na força de organização das mulheres do campo, da floresta, das águas e também da cidade, para a gente fazer e construir, continuar lutando por um projeto de desenvolvimento que seja, né, esse projeto do sonho, do desejo de cada uma de nós, que é, né, ter comida de verdade na mesa, ter comida saudável, ter políticas públicas que garanta, né, que as nossas companheiras que estão lá em situação de vulnerabilidade possam conseguir estar vivendo, né, a sua vida digna, seja no campo, seja onde quer que ela queira estar. Então, mais uma vez, eu agradeço e convido, nós estamos em todo o processo de construção, né, da nossa 7ª Marcha das Margaridas, que com fé em Deus, a força e a coragem, a persistência e a resistência das mulheres, a gente vai estar construindo e vamos estar coroando esse momento aqui em agosto de 2023. Então, já aproveito, reforço, e mais uma vez eu agradeço. Eu saio daqui, aqui mesmo, eu digo, cada vez que eu participo de um momento desse, eu saio, sem dúvida nenhuma, muito mais fortalecida para continuar lutando e acreditando que um mundo melhor será possível, porque nós estamos aí na luta. Apesar de tudo, nós estamos na luta. E
Estamos juntas, companheiras. Muito bom estar com você, Márcia. Obrigada, Rosângela, Beatriz e a Ana, pelo convite. E seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Um grande abraço, companheiras. Muito obrigada, Mazé. Acho que você também, né, traz esse grande trunfo e que tem que ser nossa bandeira. Fortalecimento da agricultura familiar, né, a unidade na luta, isso é fundamental. Olha quantas entidades nós já falamos e mencionamos aqui hoje. O Brasil, nesse sentido, né, é um país que exatamente pela sua história, né, e pela participação das mulheres, né, soube se organizar. Na década de 70, né, nós fomos às ruas dizer que as mulheres exigiam participação. E por isso, nós temos hoje movimentos importantíssimos pelo Brasil afora. Só hoje aqui nós podíamos listar, são mais de 10 grupos, movimentos, se a gente pensar em grupos de pesquisa, se a gente pensar em movimentos de engajamento e que tem clareza, né, da sua meta, só no âmbito da segurança alimentar e nutricional, que é o que nós estamos tratando aqui, mulheres que lideram, né, a luta contra a fome. Então, eu não tenho dúvida que é decisivo, que é mais um indicativo fundamental dizer que é preciso que essa soma aconteça nos nossos territórios, nos nossos municípios. Às vezes há muito paralelismo, né? Às vezes nós nem nos conhecemos, nem trocamos as nossas experiências, quando elas poderiam ser potencializadas, né? Se a gente criar essa coesão em cada município, em cada território, em cada região. E é essa pressão que nós também podemos fazer em relação ao governo federal, em relação ao Congresso hoje, que está lá, né, absolutamente dividido, mas nós sabemos que 150 votam pelo direito, votam por políticas públicas efetivas, votam pelo fortalecimento da agricultura familiar, por mais orçamento, né, em todas as áreas. E 363 votam de acordo com seus interesses. Isso é dramático, por isso nós temos que pensar, né, em estratégias que também nos fortaleçam para que o ano que vem a gente tenha um outro cenário de escolha e de possibilidades para que o Brasil volte, né, a ser democrático, a ser participativo, né, e a ter, né, nas mulheres pretas, pobres, de periferia, o protagonismo, a participação que elas fazem, né, cada uma, cada qual e nos seus grupos aonde vivem. Então, muito obrigada, Mazé, e agora eu passo também a palavra para a Rosângela, para suas considerações e um pouco, né, do que pode falar sobre a sua esperança, né, e a sua perspectiva de futuro. Há 61 anos atrás, Carolina de Jesus escreveu, né, que a fome é boa professora. E que todo gestor público deveria ter passado fome, porque aí, muito provavelmente, quando ele fosse propor alguma coisa, ele ia se lembrar do quanto a barriga dói quando a gente está com fome, né? Eu confesso que eu nunca passei fome, mas eu tenho convivido com pessoas que têm tido que fazer verdadeiros malabarismos para poder garantir, pelo menos, uma refeição por dia. E eu não estou dizendo refeição daquelas que a gente imagina, não. Estou dizendo da que é possível para o dia. Eu diria, eu tenho um sonho, né, que eu espero que um dia se torne realidade. Não sei se vocês perceberam, companheiras, mas o protagonismo absoluto da defesa dos direitos das pessoas tem sido de mulheres. Eu penso que mais mulheres precisam ocupar espaços de poder em todos os âmbitos, sabe? No judiciário, no parlamento, nas universidades, na pesquisa, porque as mulheres não pensam para grupos. Em grande medida, tem as exceções, e Rondônia, infelizmente, está nessas exceções, mas, em grande medida, as mulheres pensam no coletivo, em avanços que vão beneficiar todo o coletivo de mulheres. Então, nós precisamos de muitas mulheres nesses espaços de poder para pensar a política pública. Isso é uma coisa imprescindível. A segunda questão que eu acho também muito importante, cuidar das nossas crianças.
manter as nossas meninas na escola, manter as nossas meninas esperançadas, com esperança no futuro, que elas podem fazer ficar melhor, dar a elas condições para que elas fiquem na escola, condições básicas para que elas possam efetivamente viver a escola e aprender na escola. E, por último, assim, sentar e ouvir as mulheres pretas, mas não ouvir as mulheres pretas periféricas e pobres com aquele ouvido de professoral, mas como quem há mais de 130 anos vem pautando processo de resistência para as suas comunidades, para as suas famílias. Nada vai acontecer nada vai avançar com a velocidade que nós precisamos sem que nós façamos a escuta destas mulheres que há mais de 130 anos estão pautando aí movimentos de resistência nas suas famílias. Eu penso que esses 3 pilares são essenciais para que a gente possa ter esperança no futuro, de fato, de verdade. Quero mais uma vez agradecer demais a honra de estar aqui com mulheres tão potentes. Olha, Beatriz, tão jovem, tão maravilhosa. Estou aqui orgulhosa, me sentindo assim, a sua mãe já, sabe? Mas queridíssima, que eu só conhecia de nome. E você, Márcia, que eu conhecia de muito nome, de muita admiração pela revolução, e não por acaso, revolução é a palavra feminina, porque só mulheres são capazes de pautar mudanças essenciais para que todas as pessoas possam viver sua cidadania plena e acessar processos de felicidade. É o que eu desejo para todo mundo. Muito obrigada, Rosângela, por suas palavras. Eu acho que você, sem dúvida, mandou o recado, né? As mulheres, ampliação da ocupação dos espaços pelas mulheres, isso é fundamental em todos os lugares, em todas as instituições, em todos os movimentos, né? As mulheres, de fato, pensam o coletivo, agem pelo coletivo e não se contentam com pouco. As mulheres querem tudo, as mulheres querem mais, as mulheres querem que todos, homens e mulheres, né, de todos os segmentos, de todas as etnias, de todas as culturas, né, essa capacidade de abrir, né, os braços, a cabeça, de escutar, e acho que essa fala da escuta das mulheres é fundamental. Né? E cada vez que a gente vai numa celebração, que a gente se encontra com as mulheres, essa ancestralidade, não é? das mulheres negras, não é? Ela não só nos comove, mas nos ensinam muito, não é? A raiz, não é? Entender a vida, entender o protagonismo, entender o nosso sentido, a nossa presença nesse mundo. Isso a gente aprende exatamente com as lideranças, com as mulheres negras, sejam as mais intelectuais, sejam aquelas que estão no campo, na roça, na sua casa, não é? na conversa entre as vizinhas. Isso é muito impressionante. Então eu quero dizer, mais uma vez, agradecer vocês 3 e dizer que eu não sei se eu mencionei, não é, que o César Alvarez também está aqui entre nós, que também foi um grande companheiro, que trabalhou na FAO e que está aqui sempre nesse processo, né, de mobilização, e também mencionar uma grande amiga, uma mulher brasileira que sempre nos orgulhou muito e que está aqui presente, nos assistindo, que é a Wanda Pinhato. A Wanda Pinhato é uma brasileira que está há mais de 20 anos em El Salvador e que virou uma referência nacional na defesa intransigente dos direitos das mulheres. E por isso, ao longo, né, da sua história, ela criou, implantou corajosamente, eu não tenho dúvida, um dos serviços públicos no mundo de maior qualidade, numa perspectiva intersetorial e de integralidade, que foi o Ciudad Mujer, né? Que são centros intersetoriais onde as mulheres têm acesso àquilo que vocês falavam, a todas as dimensões da sua vida.
E por isso, conversando com a Wanda que eu faria essa live, ela disse, puxa vida, foi exatamente quando o Graziano foi presidente da FAO que nós criamos no Ciudad Mujer a primeira escola de capacitação agrícola, né, a ECA, que em 2013, e foi nessa ocasião que se assinou um termo de cooperação entre o Ciudad Mujer de El Salvador com a FAO, onde o Graziano era o seu diretor-geral. E que esta daí, ela vai contando aqui, né, eu não tenho tempo de falar e de ler, né, o que ela me mandou, que eu agradeço muito, Wanda, um grande beijo para você, muita força aí, porque a gente sabe, né, da sua luta, da sua resistência, né, e do que também, né, fazem com você exatamente porque você tem lado, você tem posição e você tem absoluto compromisso com a vida das mulheres salvadorenhas e com a vida das mulheres no mundo, e também as brasileiras, porque você nos cobra isso o tempo todo. Então, muito obrigada por sua presença, uma homenagem a você, e que, né, as coisas vão se encontrando, né? Então, onde é possível realizar, onde há vontade política, onde há decisão política, não há dúvida de que os resultados são fantásticos. Assim foi com o Ciudad Mujer em El Salvador, né? Assim tem sido aqui no Brasil, com as inúmeras experiências de projetos, seja no âmbito, né, dos governos democráticos populares. Agora, por exemplo, o Consórcio Nordeste lança um programa de transferência de renda. Quando o governo federal acaba com o Bolsa Família, o Consórcio Nordeste lança um programa de transferência de renda para os órfãos do Covid. Então, isso tem um significado, porque é claro que crianças que perderam as suas mães, e a Rosângela dizia, vamos cuidar das nossas crianças, das nossas meninas, não é? É preciso que o Estado esteja presente. E aí, né, foi o conjunto desses governos, né, e de vários deles democráticos e populares que criaram agora mais essa iniciativa. E por isso nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando das experiências exitosas, das práticas. Vocês que estão aí nos assistindo, né, devem saber, conhecer e vivenciar isso. E a gente não pode parar de falar, nós temos que ocupar esses espaços. Vamos falar nas rádios locais, vamos falar nos carros de som passando pelas comunidades, pelas periferias, chamando as mulheres, né? Vamos falar em todas as instituições, em todos os instrumentos que nós dispomos. Vamos escrever, vamos cobrar, vamos fazer documentos abaixo-assinados, né? Mandar para o governo federal, mandar para o Congresso, dizer que nós não aceitamos deputados e deputadas e senadores e senadoras que votem contra o direito à alimentação, o direito à segurança alimentar, o direito à moradia, o direito à educação, à saúde, à cultura, à agricultura, à assistência social. Não à destruição, porque para nós vidas importam, né? E não é na palavra, não é no discurso. A vida das pessoas, de todos os brasileiros e brasileiras, nos importam muito. E as mulheres negras, pretas, de periferia, que são a maioria, inclusive as mulheres são a maioria da população brasileira, elas têm muito a falar, a ensinar, a escutar, a participar. Então, muito obrigada mais uma vez ao Instituto Fome Zero pelo privilégio que eu tive também hoje de aprender com a Beatriz, com a Mazé, com a Rosângela e de todos aqueles que nos assistem aqui. Ana Cláudia, a palavra é com você, muito obrigada, boa noite e até a próxima live que vai acontecer, que a Ana Cláudia vai dar esse recado aí para vocês. Muito obrigada, boa noite, um beijo. Ana Cláudia vai entrar. Eu acho que ela teria aí. Gente, só dar um recadinho sobre a nossa próxima live. A nossa próxima live do Fome Zero vai acontecer no dia 2 de dezembro, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, e a gente vai discutir os compromissos da COP26 e a segurança alimentar e nutricional. Então, eu espero que vocês, palestrantes ótimas, que, aliás, adorei cada fala, cada observação que vocês fizeram, foram muito preciosas, que vocês estejam nessa próxima live com a gente e todos e todas que estão aqui nos assistindo. Tá bom? Foi um grande prazer realizar essa live. Eu acho que ela vai entrar no nosso histórico, assim, com muita honra.
Foi muito importante tê-las aqui e espero que vocês continuem com a gente, sempre para a gente trocar muitas informações, figurinhas e, enfim, e estar junto nessa luta. Essa luta é nossa e como disse a Rosângela, a revolução é feminina. Desculpem, amigos, homens, todos. É feminina. A liderança é da mulherada. Eu acho que espero estar junto, que o Fome Zero também estará junto com isso. O Instituto estará junto com a mulherada, na Marcha das Mulheres, das Margaridas, enfim, em toda essa luta estaremos juntos. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, Márcia, pela moderação. Foi muito importante essa live hoje. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Um grande beijo, gente. Obrigada. Beijo, obrigada. Prazer estar aqui.